Olá pessoal, vamos continuar aqui o nosso trabalho com funções e agora a gente vai escrever funções que tenha argumentos, valores padrões nos argumentos, né? Nos parâmetros, valores padrão. Vamos ver aqui como é que seria esse exemplo aqui. Ó. Vamos fazer aqui uma função que imprime uma palavra em forma de um retângulo, ou seja, imprime a mesma palavra diversas vezes na horizontal e na vertical formando um retângulo. Vamos lá. E a gente vai, com isso, vai praticar a questão dos parâmetros. Vamos começar aqui, vamos criar uma função, né, que vai imprimir. Então, a função, a gente primeiro começa com a palavra def, depois o nome da função, print palavra, vamos dizer assim, print palavra. O primeiro argumento é a palavra que eu vou imprimir. O segundo argumento vai ser a quantidade de vezes que a palavra vai ser impressa no eixo do x. E depois a quantidade de vezes que a palavra vai ser impressa no eixo do y. Né? Tá aqui, boto dois pontinhos e agora vamos colocar o bloco aqui. No bloco a gente vai, eu vou dar um for i in range de x. A gente sabe que isso aqui vai criar um loop, né? Um loop de, na realidade, y aqui. Ele vai fazer um loop y vezes, né? Que é a quantidade de palavras no eixo do y, né? Na vertical. E na horizontal eu vou imprimir a palavra, vou imprimir x vezes a palavra. X que vai ser um número inteiro vezes a palavra. Ok? Essa é a função. Vamos colocar aqui um texto explicando o que é que a função faz, né? Imprime um retângulo de palavra. Certo? Um retângulo de palavra. Perfeito. Agora vamos usar aqui a função, né? Depois que a função está definida, vamos usar. Então, print palavra. Vou colocar aqui uma palavra dentro aqui, teste. Eu vou imprimir essa palavra 4 vezes na horizontal e 3 vezes na vertical. Né? Vamos ver se vai dar certo aqui, está tudo certo aqui. O retorno da função. Né? O retorno eu vou retornar nada. Essa função não retorna nada porque ela é uma função de impressão aqui. Então pronto, está aí. Vamos rodar aqui a função. Ó, perfeito. Ó. Ela escreveu a palavra teste x vezes, que é 4, né? 4 vezes na horizontal e 3 na vertical, formando aqui o retângulo de palavras. Ó. Se eu quiser fazer aqui, vou colocar aqui 4 e 4 aqui, e esse teste aqui eu vou colocar um underscore aqui. Pronto, faz um retângulo de palavras aqui. Muito bem. Então esse exemplo, o que é que eu gostaria de mostrar aqui a vocês? Ó. Os argumentos que eu passei foram a palavra, o 4, que é esse x aqui, e esse 4, que é esse y. Tá? Então ele começa aqui o for i em range de y, ele vai fazer esse loop aqui for y vezes, que no caso aqui é 4, e depois ele vai imprimir 4, que é um inteiro do que o x, vezes a palavra, que a gente sabe que quando a gente imprime, quando a gente multiplica um inteiro por um string, nesse caso aqui da palavra, ele gera uma string concatenada. Bem, o que eu quero mostrar a vocês é que a gente pode colocar alguns valores padronizados aqui. Ó. Por exemplo, eu vou padronizar o y como sendo 5 aqui. Tá? O y é 5. Então, se eu não passar o y para a função, esse 4 aqui, se eu não passar, ele vai assumir que y será 5. Se eu não passar, ele vai assumir que o y será 5. Se eu passar, por exemplo, aqui eu vou passar 3 aqui no y, não, ele vai funcionar e vai imprimir 3 vezes. Esse 5 aqui não será usado, mas se eu não passar, ele vai assumir o valor 5. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai assumir o valor 5. Eu vou colocar aqui para ficar mais claro aqui, ó. I mais 1, vírgula. Eu vou colocar dentro do print aqui a gente sabe que pode colocar vários parâmetros, né, para impressão. Eu vou colocar i mais 1 para ele colocar o númerozinho aqui do lado. Ó. Então fica 1, 2, 3, 4, 5. Porque o i aqui começa com 0, né? 0, 1, 2, 3, 4. Nesse caso aqui vai ficar 1 até 5.
Então, nós temos esse nosso caso aqui. Ó. Quando a gente não passar o valor do y, ele vai assumir que é 5. Se a gente não passar o valor do x, ele vai dar um erro, né? Porque aqui o x é necessário. Se não tiver um valor padrão aqui nesse parâmetro, ele é necessário, vai dar um erro. Ó, ele está dizendo que está faltando um argumento posicional requerido, que é o x. Está faltando. Tem que colocar. Para não precisar colocar o x aqui, a gente tem que colocar um valor padrão. Colocar 3 aqui como valor padrão. Aí ele vai funcionar. Opa. Pronto, tá aqui. Eu tinha apertado o botão errado, no lugar errado. Pronto, tá aqui. O valor, eu passei o teste e ele assumiu o valor padrão 3 e o valor 5. Se eu quiser não passar o x, mas quiser passar o y, como é que eu faço? Né? Digamos assim, ó. Aí eu tenho que dizer aqui qual é o que eu estou passando. Ó, eu digo assim, ó, y é igual a 6. Aí eu jogo run aqui, pronto, ó. O y aqui, o 6 aqui do y. Quando eu passo a variável aqui, ele automaticamente associa a esse parâmetro aqui. E o x fica sendo o padrão. Se eu quiser passar o x, eu posso passar. X igual a 2. Run. Pode ser, inclusive, na sequência trocada, diferente aqui do parâmetro. Tá? Agora, se eu tirar o y aqui, e esse x aqui ele vai ficar como sendo o 6 vai assumir que é o x e o 2 que é o y. Então, nesse caso aqui, ó, o 6 vai assumir que é o x e 2 que é o y, que é a vertical. Tá? Então, essas são as formas de passar, de fazer com que o parâmetro tenha valores padronizados. Isso aqui é uma maneira, certo? A gente vai ver as outras formas, existem mais outras formas. Essa é uma forma. Então, relembrando aqui, ó, essa função ela pode ser chamada de diversas formas. Ela pode ser chamada sem passar nenhum parâmetro, ela vai assumir o x sendo 3 e o y sendo 5. Ela pode ser passada com os parâmetros de forma posicional, ou seja, eu vou colocar aqui um 4 aqui, ele vai assumir que esse 4 é o x e o 5, o y vai assumir que é 5. Ó, o 4 que é o x, 1, 2, 3, 4. E o y é 5, 1, 2, 3, 4, 5. Eu posso passar o outro parâmetro em seguida aqui, ele vai assumir que o y, esse 4 aqui vai para o y, esse 4 vai para o x, o 4 vai para o y. Aqui o y4. Eu posso passar só o y, mas eu tenho que dizer qual é, né, o valor do y. E o x eu posso não colocar nada, ele vai assumir que o x é 3 e o y é 4. Eu posso passar só o x aqui de uma forma assim também. X é igual a 4. O y ele vai assumir que é 5. Né? Ó, ele vai assumir que é 5 e assim vai. Só o primeiro parâmetro da palavra que não vai ter jeito. Eu tenho que passar aqui o texto. A não ser que eu defina também um padrão aqui. Né? Eu posso colocar aqui como sendo um padrão aqui também. Ó, padrão. Padrão aqui. Ó, a palavra padrão. Então, se eu colocar aqui um valor padrão para a palavra, eu não preciso nem passar a palavra aqui. Se eu fizer assim, ele já vai. Ó, já vai. Padrão, padrão, padrão. 5, 3. Aí eu posso passar só o x ou só o y. X igual a 1, y igual a 1. Ele vai assumir a palavra padrão. Ó, padrão, uma linha, uma coluna. X igual a 2, y igual a 3. E assim vai. Tá? Aí eu posso passar a palavra. Nesse caso aqui, como eu defini valor padrão, eu posso passar a palavra em qualquer lugar, qualquer sequência aqui, né? Posso a palavra, vou colocar aqui no final aqui, ó. Palavra igual a 2x aqui, underline. Para ficar mais claro aqui a divisão. Pronto, ó, 2x. E ele fez 2 e 3 aqui, né? O x2 e o y3, tá? Bem, então essa é nosso primeiro vídeo sobre esse assunto, sobre essa passagem de parâmetro. No próximo vídeo a gente vai colocar mais exemplos e vai explicar que alguns parâmetros
eles têm que ser mantidos na sequência, que vai ser na parte dos posicionais. Mas isso é um assunto da próxima aula. Eu vou dar uma parada aqui e em seguida a gente continua com a próxima aula, dando mais detalhes sobre a sequência de parâmetros. Ok? Até lá.